Fala pessoal, tudo bom? Professor Joaquim na área, professor Joca, né? Como todo mundo me conhece aqui no Colégio Múltiplo Ensino. E quero convidar vocês hoje para um aulão diferente, um aulão de filosofia, certo? Com o tema Um Estudo sobre a Política. Hoje a gente vai estudar o pensamento de alguns filósofos sobre a política no seu período. Beleza? Então, vem com a gente e roda a vinheta. Bom, turma, seguinte, vamos começar, né, então, o nosso aulão hoje definindo um pouco o que é política, certo? É sempre importante a gente ter um pouquinho de noção quanto a isso, né? E vou até pedir aqui para o nosso querido Paulo poder passar o slide para a gente conversar um pouquinho sobre o que é de fato política e quais os elementos que compõem a política, né? Por isso a gente pode definir logo de cara que política é a arte de governar, certo? E a partir dessa arte de governar, de gerir o bem público, que a gente vai ter alguns elementos ligados à política, como por exemplo a própria noção de Estado, certo? A noção de Estado ela é fundamental até mesmo dentro das teorias que nós vamos estudar hoje no nosso aulão, tá bom? Então, detalhe, a política, como eu acabei de falar, certo? Faz parte ali, né, de um contexto de gestão pública, ou seja, gerir o bem público, pensar ali também, né, em formas de adequar a vida da população, certo? Beneficiar a população. Portanto, o Estado, que é um dos elementos que compõem a política, certo? Ele está ali como a representação de poder. Tá? Então é no Estado que a gente acaba encontrando o poder, acaba encontrando as instituições que compõem a nossa noção de poder e, consequentemente, instituições essas que administram, tá, a nossa sociedade, né? E é no Estado também que a gente encontra tanto o ideal de poder, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também ali, né, um ideal de bem público. É a partir do Estado, certo, que a gente tem essa construção ali, tá, do que é seu, do que é nosso, do que é da sociedade como um todo, certo? Então o Estado ele é composto pela sociedade, tá bom? E é no Estado também que você tem a monopolização do poder. E aí, antes da gente falar um pouquinho dessa monopolização, vamos tentar definir o que é poder, certo? O poder ele vem ali da influência que o Estado tem de impor a sua vontade, certo? Então, no fim das contas, o Estado, né, que monopoliza essa forma de poder, que tem essa soberania dentro da sociedade, acaba jogando com isso, tem a força suficiente para impor esse poder. Perceba, impor, vou botar entre aspas, tá certo? Por quê? Essa imposição, ela pode se dar tanto por meio da força, quanto por meio até mesmo do convencimento, do consenso que é criado. E é legal a gente falar dessa ideia de consenso porque a gente acaba voltando para a ideia de política também. Por quê? A política ela também pode ser definida como uma forma de criar consensos. Até é interessante a gente falar que isso é o papel do político em si, né? Você jogar com os opostos, você criar consenso entre esses opostos, encontrar uma forma de dialogar com esses também, certo? Consequentemente, você tem a criação de consensos, você tem ali, certo? Você acaba ganhando, né? E fazendo com que as ações que o Estado promove seja, então, para o bem público, ou seja, isso se dá através da política, combinado? Então é o seguinte, falando um pouco mais de política, só que agora no campo filosófico, vamos tentar agora entender como cada um desses filósofos conceituou a política, certo? Pensou a política, certo? Então, a gente vai começar falando um pouco mais sobre como os filósofos da antiguidade pensavam isso, né? E eu trouxe para vocês dois desses filósofos, bem legais. Tá? Por sinal, a gente já discutiu, já falou sobre eles antes, e aí eu recomendo que vocês busquem aulas anteriores, certo? Alguns vídeos aqui no canal da TV Múltiplo Ensino, que a gente tem também outras formas de pensar, outras áreas, né, de pensamento da filosofia entre esses filósofos. Eu vou falar de dois deles hoje, que é Platão e Aristóteles.
tá certo? Vou pedir para Paulo aqui passar novamente nossos slides para vocês verem também sobre isso. Aqui, dá uma olhadinha, certo? No nosso slide de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre a antiguidade, certo? Começando então com Platão. Galera, Platão foi um dos filósofos antigos mais importantes, certo? Claro, não é somente no grau de importância, mas porque ele dá continuidade, tá, à obra do seu mestre, no caso, que era Sócrates. Tá? Sócrates, ele inicia ali, né, junto com, no mesmo período em que você começa a ver, né, aquela transformação, né, da filosofia, trazer uma filosofia mais antropológica, do pensar o homem, pensar temas como a ética, pensar temas como a política também, por que não? Certo? E através da dialética, através do diálogo, dos questionamentos, construir, né, no fim das contas, um conhecimento. E isso também é aplicado à política, mas só que agora a gente vai falar um pouquinho de Platão. Então, Platão, ele cria ali, né, um conceito que vai estar ligado a um conceito que a gente já viu até mesmo, mas só que aí no campo do conhecimento, né, através do mito da caverna, ele tenta explicar isso, certo? Através da dialética e tudo mais, certo? Que esse conceito dele, esse pensar política, se dá de uma maneira um tanto quanto alegórica, certo? Ele utiliza a alegoria da caverna para indicar uma forma ou até mesmo um modelo de cidade, certo? Que seria ali uma cidade perfeita, digamos assim, segundo o pensamento de Platão, para que pudesse se desenvolver, para que ele pudesse explicar, né, o que ele pensava sobre política, certo? E aí é interessante a gente falar que o contexto em que tanto Platão quanto Aristóteles, e por que não Sócrates também, certo? Que veio, né, que antecede então, né, Platão, eles surgem com essa teoria. Tá? E interessante a gente falar isso, que a Grécia ela vem passando por transformações significativas. Tá? Isso tudo porque você começa a ver a polis se desenvolvendo, os elementos que compõem a polis também, como a questão da ágora, né? Que vem ali como a praça onde aconteciam os debates, né? A própria construção da democracia. Né? E a democracia é um tema que vai fundamentar também essas teorias, tanto de Platão quanto de Aristóteles. O próprio Platão ele promove uma crítica, né, direta à democracia, isso muito pelo que ocorreu com Sócrates, né, anteriormente. Até faço essa sugestão de pesquisa para vocês, alunos do Colégio Múltiplo Ensino, depois dá uma olhadinha como é que foi essa trajetória de Sócrates então por Atenas, certo? Então, seguinte, voltando. Platão, ele cria uma teoria, né, uma alegoria para explicar, no caso, certo, sua teoria política, que se dá com a criação de uma cidade utópica, certo? Essa cidade chama Calépolis, né, a cidade bela, e dentro dessa cidade ele cria uma alegoria em cima do que os gregos conheciam como educação, certo? Em que todos esses gregos eles passariam então por uma educação sequencial e que a partir dessa educação você teria ali, né, a demonstração de aptidões para cada um desses indivíduos que participasse desse processo educacional, né? E aí vocês perguntam, poxa Joca, como assim? Aptidões? Tem alguém que vai gostar mais de uma coisa, gostar mais de outra? Não necessariamente. Platão ele vai dizer que algumas pessoas vão desenvolver habilidades, né, e para uma função, para exercer uma função dentro da sociedade, e outras habilidades, tá bom? E isso é interessante, por quê? Para a gente ter uma noção dessas habilidades, é interessante a gente notar a composição, certo, do ser para Platão, certo? Segundo Platão, o ser ele era formado por corpo, certo, e alma, tá? E que consequentemente cada um desses seres teriam almas categorizadas em 3 tipos: alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. Cada uma dessas almas que eu acabei de falar para vocês, certo, entra aqui como uma habilidade que cada um desses indivíduos terão,
né? Para eles, o primeiro corte ali seria feito como alma de bronze. Aqueles que estariam então destinados ao comércio, certo? Ao trabalho também dentro da cidade. A segunda delas, a segunda categoria, que seria a alma de prata, seriam aqueles que estariam destinados à coragem, à defesa da cidade, certo? Defesa para possíveis ameaças, tanto externa quanto interna também, tá? E por último, você teria aqui a alma de ouro. Seriam aqueles que desenvolveram o pensamento, a razão, certo? E seriam esses, então, os que se adequariam ao governo da cidade. Vê que interessante isso, gente. Só que se você parando para pensar um pouquinho quanto a esses que desenvolveram a razão, você chega à conclusão de que aqueles que desenvolvem a razão são os filósofos. E Platão sabe disso. Platão, ele reconhece isso. Tanto é que para Platão, o modelo de governo ideal deveria ser o que ele chama de sofocracia. É um governo, de fato, ali aristocrático. Só que essa aristocracia, para Platão, não é a aristocracia de posse, aqueles que detêm a posse de terras e tudo mais. A aristocracia, para Platão aqui, seria a aristocracia do pensar, da razão. Portanto, a sofocracia seria o governo dos reis, filósofos. Gente, vê que interessante essa teoria de Platão. Mas calma, não para por aí. Além de Platão, você também tinha um outro filósofo que veio ali, certo, da mesma árvore platônica, se a gente pode falar dessa forma, certo, da mesma árvore platônica, né, até mesmo foi considerado, não, ele era um discípulo de Platão, tá, que é Aristóteles. Tá? E Aristóteles, ele continua ali, né, a pensar política da mesma forma, claro, não somente política. Se você voltar também, olha aqui, a gente está voltando novamente, né, a falar dos nossos vídeos aqui na TV Múltiplo Ensino. Recomendo vocês, vão lá, vão atrás. Mas você vai ver que a gente também tem um vídeo aqui sobre Aristóteles, sobre a teoria do conhecimento para Aristóteles, né? E nesse caso aqui agora, a gente vai sair um pouquinho dessa teoria do conhecimento, a gente vai partir um pouco para a política, o pensamento político de Aristóteles, né, que também, querendo ou não, está ligado à ética, certo? Não só com Aristóteles, Platão, a gente vai ver isso também depois, né, na questão medieval, vai estar ligado à ética, ao seu pensamento político. Nesse caso aqui, Aristóteles, que tem uma ética pautada pelo que ele chama de virtude, aquela questão do equilíbrio e tudo mais, certo? Ele também vai aplicar isso na política. Só que aqui na política, gente, tem uma coisa legal também da gente falar. Por quê? Aristóteles, ele critica o pensamento de Platão, certo? Ele critica o pensamento, certo, da política platônica, da sofocracia. O mesmo indica que esse governo, ele acabava sendo um governo que excluía, certo, boa parte da população, tá? Que excluía todo. E Aristóteles, ele pensava o inverso, tá? Não tanto, vai lá, não tanto. Porque Aristóteles, ele pensava que a política deveria ser para o bem comum, para o coletivo, tá? E não destinado apenas a uma parcela da população, tá? Aristóteles diz que, aí sim, aplicando a questão da virtude que eu havia falado para vocês, né, da teoria ética de Aristóteles, ele fala que esse político, no caso, esse sistema político, perdão, deveria ser pautado pela questão da coletividade, tá? Em que você teria ali cidadãos, né, destinados então a gerir o bem comum. Então, essa ideia aqui, certo, de coletividade, ela está muito presente na teoria aristotélica da política, certo? Lembrando, isso aqui é interessante falar. Por quê? Para Aristóteles, a política ela deveria se pautar também pela ideia de filia, ou seja, de amizade, de bom, de justo, certo? Mas
essa amizade, essa justiça, ela só seria possível na ideia sempre sendo trabalhada de bem comum, em que todos, certo, deveriam viver em harmonia. Isso levando em consideração a ideia de organização. Por quê? A ideia de organização aqui, ela é muito presente por conta da própria organização da polis, que para Aristóteles, de fato, deveria ocorrer. Tá? Seria de fato um modelo, melhor falando. Tá? Então, o modelo de organização da polis deveria ser ali levado em consideração na hora de você ter um modelo político, em que cada um teria ali uma função, mas que a política seria, no fim das contas, só seria possível, né, pensando no bem comum, em que todos participassem numa ideia de coletividade. Combinado? E aí, galera, deixando bem claro também que Aristóteles, ele como um grande estudioso ali, certo? Um grande estudioso, no fim das contas, de várias constituições, de vários modelos também políticos, no fim das contas, de outras culturas, acaba chegando à conclusão que é fundamental para aqui, certo? Ele começa, assim como Platão, no caso, né, criou categorias para almas, no caso, Aristóteles, ele cria ali categorias de bom e ruins para formas, modelos de governo, certo? E o governo bom seria aquele que pensaria, justamente na ideia do bem comum, tá? Enquanto o governo ruim seria aquele que pensaria de forma particular, a beneficiar apenas quem governava, ou seja, o indivíduo. O governo formado por somente uma pessoa, ele considera aquele governo bom um exemplo da monarquia. A tirania, no caso, seria o governo ruim, tá? Para ele, seria de forma ali corrompida. O governo de poucos, que ele considera bom, é a aristocracia, tá? Enquanto a oligarquia, tá, seria corrompida para o mesmo. O governo de muitos, que ele considera bom, seria uma espécie de república. Enquanto a democracia, o mesmo Platão a critica. Combinado? Então, turma, fica ligado nisso, certo? Esse é o pensamento de Aristóteles para a política e também de Platão. Combinado? Mas, galera, é o seguinte, calma, que nosso aulão ainda vai continuar. Portanto, vamos agora partir para o pensamento dos medievais, certo? Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode trabalhar um pouquinho aqui, né? Pensadores ou filósofos como Agostinho, certo? E Tomás de Aquino, combinado? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para a gente falar sobre esses medievais, tá bom? Gente, seguinte, primeiro, calma lá. Vamos dar um contexto aqui. Como é que os filósofos medievais eles vão pensar a filosofia? Como é que eles pensam a política? Será que o dia a dia deles, será que o contexto que se dá, o contexto histórico, certo? Faz parte ou não ali, certo? Influencia ou não a política? Influencia ou não o pensamento deles, a filosofia deles? Certo? Por isso, a gente precisa entender como era o contexto em que essa filosofia ela vai surgir. Tá? Bom a gente lembrar sempre, se liga, a filosofia ela é fruto ali também do meio medieval. Tá? Mas lembra de uma coisa, a Idade Média ela surge ali na queda do Império Romano, ela já vem dando mostras ali do que estava acontecendo, das transformações sociais que vinham ocorrendo, né? Mas no campo político você passa a ter, após a queda do Império Romano, uma descentralização política, tá? Em que você vê agora, né, como um modelo, né, econômico, social, feudalismo, e que, consequentemente, você vê isso ali sendo encarado como uma forma de fazer política que passa a não mais se concentrar, como era antes no Império Romano, nas mãos do imperador. Agora você tem essa descentralização, os feudos que se espalham por parte da Europa Ocidental,
certo? E que ao mesmo tempo precisa de um elo para ligá-los. Claro que aqui a gente vai ter, né, emergindo o Império Carolíngio, por exemplo, que vai tentar dar essa unidade, né, com a criação ali de funções de cargos, certo? Dentro dessa estrutura de império. Mas o elo mesmo, o que vai fundamentar, né, a política e até mesmo o pensamento medieval é a igreja. A igreja aqui, né, a igreja cristã, ela cresce como a grande instituição, né, do período medieval. E é ela que vai trabalhar, né, aqui a ideia de unir todos esses reinos, todos esses feudos também, por que não, certo? Como sendo aqui, né, a instituição que estaria acima de todos eles, tá bom? Mas isso é interessante também, por quê? Porque ao mesmo tempo que você vê o crescimento da igreja, você vê que há uma disputa de poder aqui, entre os reis e o Papa, por que não? Legal que a gente entenda isso também, tá? E que, consequentemente, a igreja ela acaba se sobressaindo nessa disputa, tá? E aí então surgem nomes como o próprio Santo Agostinho, que a gente vai ver no próximo slide, né? Vamos lá, turma, vamos pensar um pouquinho como é que Santo Agostinho defendia, conceituava então essa questão da política, certo? Primeiro ponto. Lembra que a gente falou no comecinho da aula sobre os filósofos, sobre o Estado, né? A gente conceituou o que era Estado, né? Viu que o Estado tinha ali, né, o predomínio da força, né? Consequentemente era ele que monopolizava, era ele então responsável, essa instituição era a grande responsável por dentro da sociedade tentar ordenar as coisas, tá? Mas nesse caso aqui, com o acréscimo da igreja no jogo, né, você começa a ver que a religião ela passa a ter um papel fundamental também nessa forma de ordenar a sociedade, né? Era a própria religião que tinha para si, né, o monopólio agora do conhecimento, por que não? Então, é interessante a gente notar que existem aqui, certo, planos dentro da teoria de Agostinho. Bom a gente lembrar, Agostinho de um lado, Tomás de Aquino do outro, certo? São ali filósofos que vão ser responsáveis por cristianizar as obras tanto de Platão, no caso de Agostinho, quanto de Aristóteles, no caso então de Aquino, tá? Então esses dois filósofos eles vão se influenciar bastante, tá, por esses filósofos antigos. Legal? Então, no caso aqui de Agostinho, você tem a ideia muito aplicada, né, a sua teoria de Platão, né, do mundo superior e tal, e inteligível, né, e o mundo terreno. Isso também aqui vai estar presente na obra de Agostinho da seguinte forma: você tem a cidade de Deus, a cidade dos homens, no caso. Tá? E interessante falar que ele utiliza isso também para designar no campo político, em que você tem o Estado e que você tem ali, ó, a questão do plano espiritual, certo? Em que, no fim das contas, você tem a religião e o Estado de fato formado pelos homens. E justamente dessa disputa que existe, tá, no campo político entre Papa e reis, né, você vê que há ali uma certa crítica direcionada, né, por Agostinho ao Estado. Por quê? Porque o Estado acaba sendo um produto humano, um produto do homem. E o homem, por ter livre arbítrio, ele estaria suscetível a paixões, certo? A corromper o Estado. Então, é interessante a gente notar isso, que Agostinho ele fala, beleza, existe Estado, ok, tudo bem. Mas esse Estado ele precisa seguir uma ordem, que não seja a ordem humana do livre-arbítrio. Nesse caso aqui, você precisa ter
que seguir, melhor falando, o Estado precisava seguir a ordem religiosa, a ética religiosa, né, do ser bom e justo também. Por quê? E aí, galera, detalhe, quero que você preste muita atenção nisso. Para Agostinho, quanto mais o homem se aproximava de Deus, mais distante ele estaria do mal. Isso é um conceito interessante, que o próprio Agostinho ele fala, o conceito de Agostinho, no fim das contas, do mal. O que é o mal para Agostinho? O que é o mal para o movimento que Agostinho vai ser um grande expoente, que é o caso da patrística, certo? Para Agostinho, o mal ele representaria justamente a ausência ou a distância que você teria de Deus. Então, para Agostinho, um Estado para ser bom, para conseguir de fato ordenar a sociedade, certo? Para que conseguisse ali, né, a fazer o bem, né, aqueles que compõem o Estado, ele deveria se aproximar de Deus, ou seja, da religião. Então, Agostinho admite aqui que o Estado ele precisa seguir os ensinamentos cristãos, certo? Perceba a influência que você tem da religião na política aqui no medievo. O Estado ele passa a ter um papel de gerir a sociedade a partir dos preceitos cristãos. Esse é um conceito, isso é um pensamento que você tem ali na Idade Média, a partir de Agostinho, certo? A sua ética, a ideia de bondade, de justiça, tudo isso está muito presente nessa obra. Tá? O bom e o justo, de acordo com o que pregava a igreja naquele momento, certo? É aplicado também ao Estado aqui. E interessante notar que isso não é exclusividade de Agostinho, certo? Isso acaba tendo uma manutenção até o pensamento de Aquino também. Só que aqui, gente, lembrando, tá? A distância entre Agostinho e Aquino é quase de 1000 anos. É muita coisa. Mas perceba como a manutenção desse pensamento durou. Tá? Não foi algo passageiro. Então foi basicamente ali algo que vai durar quase toda a Idade Média. Quando você tem, no fim das contas, o pensamento de Aquino, você começa a ver você começa a ver que o pensamento de Aristóteles aqui encontra então morada no pensamento de Aquino, certo? O pensamento de Aristóteles aqui ele vai ser adequado ao que Aquino pensava naquele momento, o que a igreja também pensava. Como eu tinha falado, né, o próprio Aristóteles, né, foi cristianizado por Aquino, certo? É interessante falar porque era necessário. Você está falando ali de teorias de um filósofo que era considerado pagão no momento. Não era bem visto pela igreja católica. Né? Por exemplo, vamos só voltar um pouquinho porque eu acabei de falar de Agostinho. Agostinho faz uma crítica direta ao Estado. Beleza, precisa ter cuidado aqui, certo? Você precisa ter cuidado quando a gente trata dessas questões de Estado. Mas, olha, como esse Estado ele pode se adequar à mentalidade religiosa da época. Com Aquino vai fazer o mesmo, só que agora com a teoria de Aristóteles. E aí, interessante, porque Aristóteles, lá no seu tempo, pensou o seguinte, olha, o homem, ele é um ser social. Então, se ele é um ser social, é comum, certo? Um ser social e político, melhor falando, é comum que ele busque, tá? É comum que ele busque uma organização política, tá? O próprio Aquino, ele até indica, ele fala, olha, a primeira forma de organização política que o homem vai ter é a família. Tá? Então é a partir da família, a partir do convívio que ele tem, né, a ideia de consensos e tal, que ele cria, de debate, de discussões e tudo mais, que ele vai levar isso para fora da família. E que, consequentemente, ele encara isso como uma forma de construir o Estado. Então o Estado aqui ele teria papel também de ordenar a sociedade.
Só que da mesma forma, como Agostinho falou, esse ordenamento que o Estado então teria como uma das funções só seria possível a partir, né, da ordem religiosa. Tudo bem, de fato o Estado ele aqui vai ter um papel civil, né, do homem em si, como produção do homem. Mas a religião, que a gente falou agora há pouco, vocês vão lembrar, certo? Que teria papel fundamental aqui por monopolizar o conhecimento e tudo mais, consequentemente, certo? Também teria ali uma função junto ao Estado de ordenar essa sociedade. Então perceba que aqui a gente teria duas instituições que, segundo Agostinho e depois Aquino, poderiam andar juntas. Para Aquino é imprescindível. Desculpe, para Agostinho é imprescindível que elas estivessem juntas. Mas para Aquino dá uma certa flexibilizada. Mas levando em consideração algo que Aristóteles falava anteriormente. Esse Estado se aproximando da Igreja, perfeito. Mas que o Estado, se aproximando ou não, deveria pensar no bem comum. Opa, bem comum. Acabamos de falar isso em Aristóteles. A gente viu até mesmo as categorias, certo? Para Aristóteles, o Estado bom é aquele que pensa no bem comum. O modelo político, certo? Bom é aquele que pensa no bem comum. Aquele que se afasta do bem comum e pensa em algo particular seria então destinado para o que ele categorizou ali como modelo político ruim. Isso também aqui em Aquino é interessante. O Estado que faria o bem seria aquele que pensaria no bem comum. E aquele Estado que, certo, não estaria condizente com o que ele prega, estaria pensando em algo particular, no bem particular. Combinado? Beleza, turma? Tudo ok por aí? Todo mundo anotando, né? Espero isso. Todo mundo com o caderninho ali, né? Copiando as dicas, tudo mais. Você pode buscar esses conteúdos no seu livro 3, certo? Essa terceira unidade que você veio trabalhando aí dentro de sala de aula, certo? A política. Então, galera, recomendo demais. Vá no seu livro, dá uma reforçada nesses conteúdos também. Combinado? Mas, seguinte, calma, vamos continuar porque a gente vai sair um pouquinho da Idade Média, certo? Não tanto, a gente vai pegar ali aquele finalzinho da Idade Média, início ali da Idade Moderna, porque a gente vai falar um pouco sobre os filósofos modernos, que a gente pode falar dessa forma, porque a gente vai falar sobre Maquiavel, e vamos falar sobre Hobbes também, então espera aí, vamos lá. Gente, percebe esses dois filósofos também, que vão, da mesma forma como os medievais, vão ter a influência ali do período, certo? Do finalzinho ali da Baixa Idade Média dentro do seu pensamento político, né? Filosófico também. Né? Tanto Maquiavel quanto Thomas Hobbes. Os dois aqui, gente, são fundamentais para a gente entender como o conceito de política da modernidade, como a ideia de absolutismo, né, é reforçada por Hobbes, também no caso de Maquiavel, certo? O manual que ele escreve, o manual que no caso seria a sua obra, O Príncipe, tá? Então, esses dois aqui, esses dois próximos filósofos, a gente vai ver agora, tá? Tem uma importância enorme para o período e o modelo, a forma de governo que você acaba encontrando no seu livro de história, no seu livro de filosofia também, ok? Então, seguinte, vamos começar falando sobre Nicolau Maquiavel. Vê que legal, turma. Seguinte, Maquiavel, né, ele vem num contexto, né, ali da Península Itálica, em que você tinha vários reinos que eram divididos. Você ainda não tinha, aos poucos você estava passando por essa transformação, né, dentro da Europa como um todo, de centralização política, saindo um pouco daquele modelo, né, de governo, de política descentralizada, né, do Estado em si que estava descentralizado no medievo. E agora você começa a encontrar aqui um processo dentro da Europa de centralização política.
né? Maquiavel, olhando para isso, ele vai, então, tentar adequar, entender, claro, né, como esse processo, então, está acontecendo, as bases desse processo. E para isso, ele escreve, então, né, um livro, endereça, né, então, um príncipe, além de Florença, um cara chamado de Lourenço de Médici. Recomendo demais dar uma pesquisada sobre esse cara aí. Então, a partir dessa obra chamada O Príncipe, Maquiavel, ele cria aqui uma espécie de manual, né, em que você vai ter princípios para um bom governante. Tá? E, consequentemente, você vai ter ali, claro, conceitos que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, mas princípios esses que vão na direção desse governante manter, né, o seu poder. Fazer um governo ali suficiente para que a sua soberania não seja abalada. Né? Frases de efeito aqui, pensamentos muito polêmicos para a época também. Né? Como a ideia de alertar, né, ao príncipe, no caso, ao governante, certo? Quanto ao uso de mercenários em guerras, né? Você está falando de um ambiente aqui, de um contexto em que as guerras eram muito constantes, certo? Sejam elas por questões de invasão externa, ou seja, de principados próximos também, certo? Ali no contexto da Península Itálica. Bom, então é interessante a gente notar isso, alguns desses princípios muito importantes para o período ali, para o contexto também em que a Península Itálica vivia, tá bom? Mas eu quero aqui, né, chamar mais atenção para vocês de dois conceitos que estão presentes na obra de Maquiavel, tá? São eles o conceito de virtude e o conceito de fortuna, certo? O conceito de virtude aqui, gente, é importantíssimo porque a gente está falando de uma virtude, no fim das contas, que não é aquela virtude do que a gente acabou de falar, por exemplo, do pensamento religioso, né, do bom, da justiça e tudo mais. Aliás, é já com Maquiavel que você começa a ver aqui um processo, né, de tornar o pensamento político mais laico, tá? Esse conceito de virtude de Maquiavel, ele se aproxima muito mais do que o grego pregava, né? A ideia de coragem, de força, de uso da força, tá? E, consequentemente, o uso da força, segundo Maquiavel, ou da coragem para Maquiavel, é que o governante ele deveria ter como um dos seus princípios, quiçá o maior de todos, é de ter coragem para agir. Bom, talvez uma dúvida tenha surgido aí, um questionamento na mente de vocês. Foi o seguinte: Joca, coragem para agir. Tá, mas agir em qual momento? Como é que esse governante saberia quando e como agir? Aí a gente parte para o nosso segundo princípio, que é aqui o princípio da fortuna. Basicamente, o que Maquiavel está querendo falar aqui é que o governante ele precisa saber agir, ter coragem para agir no momento certo. E o momento certo, a oportunidade, vem da fortuna. Então, não é somente a virtude, não é somente a fortuna. O que um governante deve ter para Maquiavel são os dois juntos, a virtude e a fortuna. Ter coragem, força para agir no momento certo, na oportunidade quando aparece. Então, se liga nisso, turma. Anota isso aí, porque essas dicas são muito importantes para vocês. Bom, para a gente falar do nosso segundo filósofo, Thomas Hobbes, é legal a gente entender que Hobbes vem também naquele contexto ali, né, de centralização política. No mesmo processo de centralização política aqui, você encontra Hobbes, mas que essa centralização ela já precisa ali de uma base, ou ela vem tendo uma base também laica, fugindo um pouco daquela base
em que o absolutismo, né, tinha antes do pensamento religioso, filósofos como Jean Bodin, por exemplo, que eram ferrenhos defensores, né, da pensamento filosófico e religioso juntos, né, da política, do absolutismo, que a gente chama aqui de teoria do poder divino, em que o rei tinha, né, como a base, né, da sua soberania a vontade divina, né, a vontade de Deus. Aqui a gente vê então a união entre Estado e religião, né, de acordo com essas teorias, né, anteriores a Thomas Hobbes. Ou até mesmo contemporâneos, no fim das contas. Mas com Hobbes, você já começa a ver aqui uma explicação diferente. Tá? Claro que Hobbes vai ser um filósofo que vai defender, que vai buscar fundamentar o absolutismo. Mas essa fundamentação ela se dá aqui, né, num conceito que vai ser muito interessante. Hobbes vai ser considerado aqui, né, um filósofo justnaturalista. E não vai ser o único, não vai ser a exclusividade dele pensar no que a gente vai chamar aqui de estado de natureza. A gente vai ver mais outros dois filósofos daqui a pouquinho, certo? Que vão representar, que vão continuar, que vão, né, defender também aqui a sua visão desse estado de natureza. Então, para Hobbes, o absolutismo, ele, digamos, é o produto final desse estado. Por quê? Seguinte, a gente pode começar aqui falando do que seria o estado de natureza para Hobbes, certo? Hobbes defende que o homem, antes do surgimento do Estado, o mesmo Estado que a gente acabou de falar, aquele Estado que vai ordenar a sociedade, tá? O homem, ele vivia em natureza, mas em guerra constante, tá? Em um conflito, em permanente conflito, um contra o outro. Por quê? O estado de natureza humana é marcada pelo egoísmo. Tá? Então, consequentemente, o homem, antes do surgimento do Estado, vivia em guerra com o outro, constantemente. Era uma guerra permanente. Isso porque o homem, ele queria o que o outro tinha, no fim das contas. Queria tomar aquilo. E desse estado de guerra permanente, de conflito permanente, o homem, ele chega então a uma conclusão, junto com seus pares. Olha, é o seguinte, é necessário agora que a gente atribua a alguém, certo, a função de ordenar a nossa sociedade. Bom, e é dessa premissa, então, que surge o que ele chama de um pacto social. Né? Esse pacto social só é possível com o consenso, então, de todos os indivíduos que atribuem, então, a um terceiro essa função de ordenar a sociedade. Legal. Então, desse organismo que surge, então, após esse pacto, ou que a gente vai chamar aqui de contrato social, certo? Depois desse pacto, o organismo que surge ali, é necessário que esse organismo seja, que seja, digamos, rígido, soberano. E que para manter essa soberania, ele tem que utilizar a força, segundo o pensamento de Hobbes. E é dessa utilização de força que você entende que surge para Hobbes a base, o fundamento para o absolutismo, para o poder do reino, para a soberania real e, consequentemente, o uso da força pelo reino. O rei, ele deveria agir assim porque antes desse pacto social, Hobbes utiliza a frase aqui que o homem é o lobo do próprio homem. Homo de lupus. Em que o homem é o lobo do próprio homem porque ele vivia constantemente em conflito com o outro. E
do surgimento do Estado, esse conflito seria então controlado, porque o papel de ordenar a sociedade estaria agora nas mãos do rei. Ele até utiliza, né, a metáfora, a alegoria em si do Leviatã, né, para dizer que o Estado está ali, mesmo que os indivíduos, né, que estão submissos a esse Estado, né, não concordem muito com as ações reais, ele precisava entender que aquilo seria somente possível para a organização e para a harmonia da sociedade, aquelas ações mais rígidas por parte do rei. E é assim então que Hobbes fundamenta a sua teoria política, a sua filosofia política. Ok, galera? Turma, seguinte, calma, tem mais um bloco aqui de filósofos para a gente falar. Espero eu que estejam todos vocês aí, ó, anotando isso. Não perde nem um instante, compartilha, certo? Toma aquela aguinha, certo? Respira um pouquinho, vamos continuar aqui nosso aulão de filosofia, o nosso estudo sobre a política, né? Sobre os filósofos e seu pensamento político, né? Portanto, vamos partir agora para um grupo de filósofos aqui que chamei ali de contratualistas. Lembrando, o próprio Hobbes era contratualista. Não perde essa noção aqui não, certo? Vamos embora. Perde essa dica não. Fica com isso aí na cabeça. Hobbes, então, certo? Ele contribui ali com esse pensamento, né, do pacto social, de que o homem no estado de natureza era conflituoso e tudo mais, mas o mesmo questionamento, né, do homem no seu estado de natureza, né, vai ser feito aqui por outros dois filósofos que vocês já estão vendo aí na sua telinha, que é Locke e Rousseau. Tá? Ambos pensarão como era o homem antes do contrato, do pacto social. E a gente pode começar aqui, né, trazendo a teoria de Locke. Gente, fundamental aqui. Por quê? Locke ele vem num contexto também ali, né, da Inglaterra, já naquele momento de decadência da monarquia absolutista inglesa. Tá? Então, aqui você precisa de uma nova fundamentação, não para defender essa monarquia, mas justamente para defender o que vai dar lugar a essa monarquia. Tá? Então, Locke direciona o seu pensamento, tá, no sentido de a gente precisa pensar de uma maneira mais liberal. E é justamente esse liberalismo político que Locke traz para a sua teoria. Só que esse liberalismo, ele se fundamenta aqui, tá? Ele tem um elemento aqui que é importantíssimo, basilar, que é a ideia de propriedade. Para Locke, no estado de natureza, perceba, antes do contrato social, se liga nisso aí, antes desse contrato, certo? O homem, ele tende a viver em um estado em que basicamente é cada um por si. Não é o estado de guerra, não confunda, não é o estado de guerra constante em que você vivia na teoria de Hobbes. Aqui, o estado, para Locke, de natureza, é o homem defendendo a sua propriedade, sendo juiz de si próprio. Tá? Se liga nesse ponto. Consequentemente, para que a propriedade ela pudesse ser mantida, todos os indivíduos, explicação para o surgimento então do contrato para Locke, todos esses indivíduos então iriam atribuir essa função de defender a propriedade própria, a propriedade privada, a um terceiro, a um conselho, por que não? Ou a um indivíduo que seria ali o representante do Estado. Só que, galera, se liga num ponto aqui. Você pode estar se questionando, Joca, que ideia de propriedade é isso? Que propriedade privada é essa que você está falando? É terras?
objetos, o quê? Veja, para Locke, tudo era propriedade. A própria ideia de vida em si era uma propriedade. Então, para que houvesse a defesa em si da propriedade, por exemplo, a vida, e todas as outras que eles tivessem também aqui, tá? Material em si, tá? Era necessário que houvesse, então, o surgimento do Estado. Só que é interessante falar que o Estado, ele não deve ser soberano. Olha aqui a mudança que você tem de acordo com o ideal de Hobbes. Para Hobbes, o Estado precisa ser ali, ó, soberano, usar força a qualquer instante para manter a ordem. Para Locke, quem atribui soberania, poder, força ao Estado é a sociedade. É o consenso que há, não no Estado, mas na sociedade. Então é a sociedade, no fim das contas, que tem que manter a própria ordem, querendo ou não. Atribui ao Estado essa função, mas tem que fazer o papel dela. Certo? Até porque existe um contrato firmado. Olha o pacto aqui. Um contrato firmado que não é o contrato de submissão entre sociedade e Estado como era de Hobbes. O contrato aqui é um contrato de consenso. Certo? Um contrato de consenso. Então, se uma das partes quebra o contrato, ou seja, se liga nisso, não realiza aquilo que é sua função realizar, isso aí já era. Ou seja, a sociedade teria, então, direitos suficientes sobre o Estado. Vê que mudança aqui, gente. Vê a mudança. A sociedade em si tem a soberania. E ela atribui a soberania aqui ao Estado. Permite que ele, então, os governe. Ok? Esse, então, seria a teoria de Locke e, consequentemente, ali o liberalismo político. Por quê? É legal a gente notar que esse contexto ele vai depois influenciar pensadores, né, iluministas como Montesquieu também, que vem com a divisão dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, crítica direta ao absolutismo, que o próprio Locke fala isso, né, que o poder de legislar e o poder de executar as leis não deveria estar concentrado nas mãos de um só indivíduo, de uma só pessoa, de uma só instituição, de um só organismo. Aqui a gente já começa a ver o pensamento liberal, certo? Dando mostras de que seria necessário, mais à frente, com Montesquieu, é verdade, a divisão desses poderes dentro da sociedade. E que, consequentemente, certo? Esses poderes não deveria de forma alguma cair concentrado nas mãos de um só organismo, de uma só instituição, ou melhor falando, de um só indivíduo, como era no caso do absolutismo. Ok? Bom, turma, estamos chegando ao fim do nosso aulão, certo? Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais. Calma, não acabou, certo? A gente vai falar um pouquinho aqui de Rousseau. Porque Rousseau vem com a teoria também, aí, legal que eu falar, porque a sua obra do contrato social, olha o nome que a obra traz, então já deixa muito na cara pra gente, né, o que ele quer dizer, né, com essa obra, né, que é um contrato firmado também entre a sociedade, né, e o soberano e tudo mais. Legal. Só que, galera, é o seguinte, Rousseau aqui ele já vai trazer uma estratégia, né, um pouco diferente, um pensamento diferente. Por quê? Segundo Rousseau, vê só como a gente vai ter aqui, né, uma crítica ao que Locke defendia como propriedade. Por quê? Rousseau ele vai falar que a sociedade, no estado de natureza, liga nisso, no estado de natureza, portanto, antes da fundação do Estado, né, do Estado ligado à ordem civil, tá? O estado de natureza, o homem era bom, certo? Vivia em harmonia,
Né? Compara até mesmo, né, com o estado de natureza dos filósofos anteriores que a gente falou. Então, voltando. Então, o estado de natureza para Rousseau é que o homem era bom, certo? Vivia em harmonia com o outro. Mas foi uma coisinha só surgir que a sociedade ela passa então a ser corrompida. E para Rousseau, o que fez com que a sociedade ela acabasse se corrompendo foi justamente aquilo que Locke falou que seria o elemento fundamental para surgir o Estado, ou seja, a propriedade. Rousseau critica a propriedade porque diz que ela cria na sociedade uma desigualdade, certo? Ela cria na sociedade uma desigualdade em que uns acabam tendo ali, né, mais poderes sobre os demais. Tá? E Rousseau, então, diz que seria necessário, seria importante, né, aqui ter uma sociedade em que vivesse de forma a pensar no coletivo, certo? Trazendo aquela mesma ideia aqui de bem comum. Mas isso só seria possível se todos vivessem, então, pensando no coletivo. Sem que você tivesse algo que privasse um outro indivíduo dentro, então, desse processo. No caso, a propriedade. Para Rousseau, um Estado ideal, um modelo político, é que, então, todos estivessem vivendo de forma igual aqui, igual ao outro, no fim das contas. Todos tivessem direito aqui, certo, ao bem comum, ao que o outro, no caso, teria, certo? E aqui Rousseau, gente, ele fala de que o indivíduo, ele deveria ser, né, aquele que pensa a lei, né, e que, ao mesmo tempo, que executa a lei. Tá? Como assim, Joca? Viajei. Seguinte, para Rousseau, o indivíduo deveria abrir mão, certo, da sua individualidade para o coletivo, para a sociedade. E isso é o que ele chama de vontade geral. Ou seja, a vontade geral seria a vontade em que todos pensam, ou até mesmo só o indivíduo, pensa no bem da comunidade, não somente dele. Ele fala que quando o indivíduo, certo? Quando o indivíduo pensa somente em si, ou seja, de forma individual, isso seria a vontade da maioria, ou seja, a vontade da maioria ela é quantitativa, ela leva em consideração a quantidade de indivíduos. E a vontade geral, ela não leva só em consideração a quantidade em si, mas ela leva em consideração a qualidade, ou seja, o bem comum, a coletividade, o bem para a comunidade. Ok, galera? Bom, turma, seguinte, esse então foi o pensamento de Rousseau, tá? Para a política. Um dos, já que a gente veio estudando desde a antiguidade, o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, o pensamento de Agostinho no medievo, de Tomás de Aquino, de Hobbes, de Locke e agora de Maquiavel também, já estamos esquecendo aqui, calma, esqueci não. E o de Rousseau agora no finalzinho do nosso aulão, tá certo? Turma, quero agradecer a vocês, certo? Demais vocês terem ficado então aqui até o finalzinho do nosso aulão e espero vocês numa próxima oportunidade, tá certo? Vá pesquisar também aqueles outros vídeos que a gente tem aqui na nossa TV Múltipla Ensina, certo? E a gente se vê numa próxima. Combinado? Turma, muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Valeu, galera!